Estamos adentrando no episódio 36 do estudo da vida espiritual através de André Luiz. E essa playlist é Estudando André Luiz. E hoje nós vamos entrar num tema muito especial, porque mostra como as pessoas chegam no plano espiritual, com a cultura terrena, com as coisas acostumadas aqui na Terra, e o André Luiz vai relatar isso detalhadamente. Não se esqueça de dar like, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube. Aqui no Facebook também você pode compartilhar, recomendar o nosso canal para outras pessoas. E o que é mais importante, comentar, discutir, fazer perguntas, nós estamos aqui para tentar responder. Bom, então, continuando com a visão de André Luiz no plano espiritual, hoje nós vamos entrar num detalhe interessante. Nos capítulos precedentes, André Luiz tinha dito da presença de cães, de cavalos, de aves no plano espiritual. E que, quando os samaritanos saíam de nosso lar para recuperar os espíritos do umbral, esses samaritanos, eles levavam com eles cães adestrados, iam em determinadas carruagens, puxada por animais, e por aí afora. Já falamos isso anteriormente. No plano espiritual acontece da mesma forma que aqui na Terra. Nos lugares onde os samaritanos iam, tinham que utilizar cães, tinham que utilizar cavalos. Por quê? Porque os veículos mais sofisticados não tinham condições de circular naquele ambiente. Então, André Luiz, no capítulo anterior, ele estava junto com Narcisa, uma enfermeira, eles estavam aguardando a chegada de um grupo de samaritanos que foram até o umbral para recuperar e resgatar espíritos desencarnados que estavam num grande sofrimento na região umbralina. Então, pararam ali naquele momento que esses samaritanos chegaram, as matilhas de cães que vieram juntos, conduzidas por trabalhadores samaritanos de pulso firme. Depois de alguns minutos, estavam todos enfrentando enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Essas câmaras de retificação, elas estão no nosso lar e elas recebem esses espíritos vindo do umbral, recém-chegados do umbral. É como se fosse um hospital, aguardando esses espíritos, esses indivíduos, para os possíveis tratamentos. Então, vários servidores movimentavam apressados para lá e para cá. Alguns doentes eram levados no interior, né? Outros companheiros iam à lida do dia a dia, mas sempre mostrando um amor fraterno. E os samaritanos mobilizavam todas as energias no objetivo de socorrer aqueles espíritos recém-recebidos. Alguns enfermos portavam-se com humildade, resignação, entretanto, outros que eram resgatados reclamavam em voz alta, lamentavam, espraguejavam, né? Mas André ficou observando aquilo tudo ali. Era tudo uma experiência nova para André lá em nosso lar.
ele estava começando a ter atividades nessas câmaras de retificação, junto com Narcisa. Né? André diz o seguinte, que ele observou que no último carro, na última carruagem, é como se fosse uma carruagem, uma carroça, né? Que chegou trazendo as pessoas lá em nosso lar, nas câmaras de retificação, André observou uma velhota, que procurava descer do último carro com uma certa dificuldade de movimentação, de locomoção. Aí ele chegou mais perto dela e observou que ela estava exclamando, esse espírito que foi resgatado. Observa que muitos espíritos são resgatados, eles ainda estão no processo sonolento, mas outros não. Como essa velhinha não estava dormindo. E logo ela, com dificuldade de locomoção, disse assim para André: tenha piedade, meu filho, ajude-me por amor de Deus. André aproximou. Ela estava pedindo ajuda, né? E André disse que ela fez logo, cruz, credo, benzeu, né? Ainda disse assim: graças à providência divina, afastei do purgatório. Ah, que malditos demônios lá me torturavam. Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegam. E chegaram e me trouxe. Eu quero só dizer o seguinte, as pessoas entenderam aqui na Terra, muitos entenderam, principalmente aqueles católicos, que existe o purgatório. Na Bíblia e no Novo Testamento não tem citação desse termo. Não existe purgatório como é preconizado pelas algumas religiões cristãs. Na Bíblia não existe isso. Mas as pessoas entenderam que muitas vezes, depois de desencarnada, a alma ou o espírito vai ou vão para algum lugar que eles chamaram de purgatório, ficam ali ajustando, depois são resgatados. Isso acontece, nós chamamos isso de umbral, mas na verdade é a mesma ideia, né? Então, essa velhinha disse que, graças a Deus, ela foi socorrida. André Luiz ajudou ela a descer ali daquela carroça, daquela carruagem, daquele carro, né? Fala carro, né? E André Luiz falou, pela primeira vez ele tinha ouvido falar referências sobre purgatório. E vindo essa referência veio de uma boca de uma pessoa, de um espírito, né? Parecia ajuizado, até calmo, uma certa calmaria, né? Talvez ele obedeceu mais a malícia do que era peculiar. Ele perguntou, mas a senhora vem assim, de tão longe? De onde a senhora vem? Né? Então, logo, André se mostrou interessado, né? E logo a pobre velhinha já respondeu, de grande distância, meu filho, de grande distância. Ela fala para André que ela foi na Terra uma mulher de bons costumes. E ela dizia assim, eu fiz muita caridade, rezei incessantemente, como sincera devota a Deus. Mas quem pode, com as artes de Satanás, né, meu filho? Ao sair do mundo, quando morri, vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. Né? Ela diz que no começo ela implorou a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram ela enclausurada. Ela reclamou para André. Mas ela diz ainda, eu não perdi a esperança de ser libertada, meu filho, de um momento para outro, porque deixei os dinheiros lá na Terra para a celebração de missas mensais para o meu descanso. É comum, né, gente? As pessoas
quando morrem, quando desencarnam, faz uma recomendação. Olha, quando eu morrer, vocês rezam missa para mim. E ela fez isso. Inclusive, ela deixou até dinheiro, até pago isso, né? André Luiz tinha esse impulso de curiosidade, né? E ele ainda falou assim, olha, minha senhora, como são interessantes as suas observações, né? Mas você não procurou saber as razões da sua demora naqueles lugares tenebrosos, aquelas paragens difíceis que a senhora está falando? Aí a velhinha disse assim, absolutamente. Como eu disse, meu filho, enquanto estive na Terra, eu fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Olha só que ela fala, meus escravos provocavam rixas e contentas, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os feitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Olha o que ela está dizendo. Que quando ela era viva aqui na Terra, ela tinha escravos. Gente, escravos existiram no século XIX. Esse relato do André está se dando no século XX. Então, 1800 e alguma coisa. E ela, essa velhinha, está falando que na última vida ela teve escravos. Né? E ela disse ainda, não raro, algum negro morria no tronco, para escarmento geral. Outras vezes era obrigada a vender as mães cativas dos escravos, né? Separando-as dos filhos. Mas isso era por questões de harmonia doméstica. Era para o bem que eu fazia. Né? Ela diz assim, que nessas ocasiões ela sentia morder a consciência, mas confessava sempre, todos os meses, com o padre. Um padre chamado Amâncio. Então eu ia lá no pai, ela falava assim, eu ia lá todo mês, confessava com o padre Amâncio me perdoava, eu estava livre dessas faltas, que às vezes a gente fazia, tomava a comunhão e recebia absolvição no próprio confessionário e ingeria aquela partícula no momento da comunhão. Estava novamente em dias com todos os meus deveres para o mundo e para com Deus. Ora, meus caros, o que a gente está dizendo? O que a André está dizendo? Que essa velhota, quando ela desencarnou, ela achava que estava quites com Deus, porque fazia confissão, ela ia no confessionário, confessava com o padre, tomava a hóstia, frequentava a igreja rigorosamente. Então as pessoas, ao desencarnar, elas continuam com a mesma impressão que elas tinham aqui na Terra, como aconteceu com ela. A essa altura, André começou a doutrinar ela. André já tinha um conhecimento muito melhor, né? E falou, olha, minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa da senhora. Os escravos eram igualmente nossos irmãos. Perante o Pai Eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos filhinhos dos senhores, dos patrões. Hora que ouviu isso, essa senhora, essa velhota, bateu o pé autoritariamente, ainda falou irritada para André. Gente, isso tudo é uma conversa de André com o espírito de uma velha que acabou de sair do umbral e foi resgatada em nosso lar. Ela bateu o pé e, irritadiça, disse assim, isso aqui não, André, escravo é escravo. Se assim não fora, a religião nos ensinaria o contrário. Mas não é verdade, pois havia muitos cativos nas casas dos bispos.
E nas nossas fazendas, claro que ia ter também. Os próprios bispos, os padres, tinham os cativos, né? Então, claro que a gente está na situação correta, né? E creia que sempre lhes concedi minhas senzalas como verdadeiras honra. Verdadeira honra, ela dizia e rebatia para André. Ela ainda fala assim, que na fazenda dela nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. O padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão uma vez, que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servir a Deus no cativeiro. Pensa então, meu filho, que poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criatura? Não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Né? Então, ele fala assim, eu até me admiro da paciência que eu tolerei tanto essa gente na terra. E devo declarar, viu, meu filho, que saí quase inesperadamente do corpo, por me haver chocado a determinação da princesa quando libertou os escravos, quando libertou esses bandidos. Ora, nós sabemos que essa libertação ocorreu em 1888, pela princesa Isabel, né? Então ela está dizendo que quando ficou sabendo que esses cativos estavam livres, ela passou mal, passou um tempo e desencarnou e morreu, né? Porque ela ficou incomodada. Como ver aqueles criminosos, aqueles escravos, negros criminosos em liberdade? Né? E ela assim, com certeza, depois que eles estivessem livres, eles iam tentar escravizar-nos. Né? Então, essa era a visão. E com isso ela confessou, mais uma vez, com o padre, recebeu as palavras de conforto do próprio padre, mas parece que os demônios são também africanos, ela falou, e viviam à espreita, sendo eu obrigada a sofrer-lhes a presença até hoje. Até hoje eles me incomodam. Olha, meus caros, quando a gente faz alguma perversidade, algum prejuízo para alguém aqui na Terra, muitas vezes, claro, dependendo da evolução desses indivíduos, quando desencarnarmos, nós estaremos sujeitos à perseguição desses espíritos. E era isso que estava acontecendo com ela. E André ainda perguntou para ela, quando que a senhora veio? Ela falou assim, em maio de 1888. Gente, isso aí coincide exatamente com a assinatura da Lei de Libertação dos Escravos no Brasil. Né? Então ela ficou, ela falou a data, e isso André está citando em 1940 e alguma coisa. André ficou experimentado, ele experimentou uma estranha sensação de espanto com aquilo, né? E ela falou assim para André, meu filho, ela não sabia que o nome de André, né? Ela falou assim, meu filho, é possível que os meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei disposição disso no meu testamento. E eles provavelmente esqueceram, não lembram mais de pagar as missas. Por isso que tem essa perseguição dos demônios atrás de mim. Né? Interessante, né? Então, essa questão de demônios continua no plano espiritual. A gente sabe que nada mais são do que espíritos ignorantes, atrasados, inferiores, que muitas vezes nos incomodam. Né? Então, nesse momento, a Narcisa chegou, viu que André estava especulando demais a velhota, né? E falou assim, André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio aos doentes perturbados? Que proveito você tem de ficar bisbilhotando a vida dessa senhora? Para que isso? O importante é que a gente tem que cuidar dessas pessoas que estão chegando.
não se impressione, atendemos, temos que atender os irmãos perturbados que estão chegando, né? Então, a velhota logo falou assim, ouviu a Narcisa falar para André, né? Ela falou assim, mas a senhora é de opinião que estou nesse número de necessitados? Né? Perguntou. Narcisa, porém, naquele momento, demonstrou aquelas suas excelentes qualidades de psicóloga, né? Tomou a expressão de fraternidade e falou, não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada, seu esforço purgatorial foi muito longo. Quer dizer, a Narcisa sabe que não existe purgatório, mas como ela estava entendendo que ela estava no purgatório, ela usou a palavra, né? Falou que ela estava cansada, né? E ela ainda falou assim, justamente estou muito cansada. Não imagina o que tenho sofrido, torturada por esses demônios, né? Então, aí ela ia continuar conversando, reclamando, falando, né? Só que aí a Narcisa falou assim, não comente o mal, eu já sei tudo que lhe ocorreu de amargo e doloroso, minha amiga. Descanse, pensando que vou atendê-la. Não se preocupe, nós vamos atendê-la com carinho. E nesse momento, Narcisa dirigiu as ordens mais aos seus auxiliares e logo pediu para que conduzisse aquela velhota para as camas do hospital, lá nas câmaras de reedificação, onde ela ia receber o tratamento adequado, né? Então, esse episódio ficou bem claro que nós, aqui na Terra, mesmo que não sejamos espíritas e que não entendemos o mecanismo de desencarnação, de vida no plano espiritual, quando desencarnamos a gente mantém a mesma ideia, né? Até porque não existe tantos espíritas hoje no planeta, né? Existem outras doutrinas, outras ideias, outros conceitos, outras culturas que são mantidas no plano espiritual. E isso André deixa claro, né, quando ele relata a vida lá em nosso lar. Agradecemos mais uma vez e um beijo no coração de cada um. Até a próxima.